tema da nossa reflexão bíblica de hoje é sobre um sentimento muito destrutivo usado por Satanás contra o homem e que tem feito com que bilhões de pessoas sofram e transformem as suas vidas para pior a partir do momento que eu adquiri. O tema do nosso estudo é a mágoa. E o que é a mágoa? A mágoa é um sentimento de desgosto, amargura, de ressentimento, que pode durar muito tempo, sendo a matéria-prima para a vingança, através de palavras e gestos. A mágoa é inimiga da vida eterna. Então, uma pessoa que guarda a mágoa no coração é uma pessoa que se permite ser dominada pelo inimigo. É uma pessoa que impede que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar na sua vida. E como então combatemos a mágoa? No livro de Colossenses, capítulo 3, no versículo 13, nos diz: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim façais vós também. Então nós combatemos a mágoa através do perdão, através de liberarmos o perdão sincera e espontaneamente da nossa parte contra aquela pessoa que nos magoou. Há determinadas situações em que não há como evitar determinados tipos de pessoas, então é necessário que venhamos aprender a suportá-las, e não permitir que toda a malignidade que vem desse ser possa causar mágoas em nossos corações. Porque a mágoa, ela pode nos excluir de uma coisa muito importante. Vamos ver aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, que nos diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando-se vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A mágoa é amargura. A partir do momento em que guardamos mágoa no nosso coração, nós podemos também contaminar outras pessoas com esse sentimento, mas também não permitimos que a graça de Deus ela venha atuar na nossa vida. A mágoa ela pode nos excluir da graça de Deus, porque ela não dá lugar para que Deus possa agir em nossa vida através do teu Santo Espírito. Então aquele que escolhe alimentar a mágoa dentro do seu ser, porque muitas pessoas dizem que não tem mágoas, mas palavras por si só não significam nada, são as atitudes que demonstram, E uma pessoa, quando ela tem mágoa da outra, isso é muito evidente, isso se manifesta na sua maneira de falar, na sua maneira de ser, na própria expressão facial da pessoa quando se refere a outra. E como o Senhor Jesus nos ensina a evitar que a mágoa faça parte da nossa vida? No livro de Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 4, nos diz: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vir ter contigo, dizendo arrependido, perdoa-lhe. Então aqui nós estamos vendo que o próprio Senhor Jesus, está nos mostrando que para evitar que a mágoa faça parte da nossa vida é o perdão. Se 7 vezes teu irmão vier pecar contra ti no dia, e se arrepender, nós devemos perdoá-lo. Porque o perdão é uma arma
poderosíssima, a qual o inimigo não consegue resistir a ela, né? Quando nós perdoamos alguém de verdade, de coração, nós neutralizamos toda a ação do inimigo na vida dessa pessoa e na nossa própria vida. Então eu gostaria que você pensasse sobre isso. E o que a mágoa ela traz ao nosso corpo? No livro de Salmo, capítulo 6, versículo 7, nos diz: já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Então, quando uma pessoa guarda mágoa no seu coração, rancor, ressentimento, aqui a palavra de Deus mesmo nos diz que isso volta contra a própria pessoa. Isso envelhece mais rapidamente, né? O seu corpo, né? E isso por quê? Porque a pessoa vem alimentando coisa negativa dentro do seu ser. Ou seja, aquele mal, aquela mágoa que ela tem contra a pessoa, aquilo se volta contra ela mesma, né? Aquilo vai consumindo essa pessoa por dentro. E por causa dos seus inimigos, ela guardando mágoa, ela permite que os seus inimigos venham vencê-la. Porque quem guarda a mágoa no coração sofre a consequência que isso traz, mais cedo ou mais tarde. E onde a mágoa coloca a nossa alma? No Salmo 142, versículo 7 nos diz: tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome, e os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Então, quando uma pessoa tem mágoa no coração, ela está numa prisão espiritual. E nessa prisão, sabe quem é o carcereiro? É Satanás. E sabe o que Satanás dá para se alimentar nessa prisão? Só lixo espiritual. E aí se cumpre as escrituras que diz que um abismo puxa outro abismo. Então guardar mágoa, ressentimento, rancor, raiva, ódio no coração contra alguém, isso não vai nos trazer nenhum benefício. E não tem como esconder quando uma pessoa faz isso. Por isso, nós devemos estarmos bastante atentos para não cairmos nas ciladas que o inimigo faz. Agora, o que pode fortalecer a mágoa no coração do homem? No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 31, nos diz: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de dentro de vós. Amargura é mágoa, né? Então, quando nós permitimos essas coisas no nosso ser, isso só fortalece esse sentimento negativo contra nós. Isso aí vai se voltar contra quem? Contra aquele que retém esses sentimentos dentro de si, né? Uma coisa importante nós lembrarmos que não existe absolutamente nada de mal que nós fazemos contra o próximo ou que desejamos contra o próximo, que independentemente do que aconteça com o próximo, mais cedo ou mais tarde, isso vai se voltar contra nós mesmos. Por isso que é importante que venhamos aprender com a palavra de Deus, a agir da forma certa. É preciso aprendermos a combater isto. E como nós podemos combater isto? Em Efésios capítulo 4, no versículo 26, nos diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E não nós podemos combater isso a partir do momento que nós irarmos, nós não venhamos pecar contra Deus, né? Nós não temos culpa por irarmos, por causa da natureza pecaminosa de cada um de nós. Mas, entretanto, nós não podemos fazer com que esta ira
venha ser motivo de condenação para cada um de nós. Então, a partir do momento que você ficou irado com uma determinada coisa, você peça a Deus para te acalmar. Ô Senhor, eu preciso ficar calmo, eu não quero irar, eu não quero ser assim, me ajuda. Sem o Senhor eu não posso conseguir. Eu não conheço absolutamente ninguém nessa vida que tenha recorrido a Deus no momento da aflição e que não tenha recebido dele uma resposta satisfatória no momento certo. Então, se existe em nós alguns sentimentos a quais nós não conseguimos dominarmos, e isso é contrário à vontade de Deus, que venhamos buscar a Deus e venhamos aqui aguardar no Senhor, porque Ele é fiel a todos aqueles que o buscam, a todos aqueles que creem nele, a todos aqueles que procuram fazer a sua vontade. Agora, será que um servo de Deus ele pode sentir mágoa? Vamos ver o que nos diz aqui o livro de Atos, capítulo 21, no versículo 13. Vamos lá. Atos, capítulo 21, no versículo 13, nos diz assim: Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Então Paulo estava sentindo aqui, dizendo aqui que as pessoas queriam magoar o seu coração, mas pela consciência do evangelho que ele tem, ele não permitiu isso. Então, sim, o servo de Deus pode sentir mágoa, sim. O problema não é sentir a mágoa, o problema é alimentar a mágoa dentro de nós. A partir do momento que nós sentimos a mágoa, nós devemos expulsá-la da nossa vida, do nosso ser, do nosso coração, né? O problema é mantê-la, né? Essa que é o ponto importante. Agora, Deus, ele habita num coração onde existe mágoa? Vamos ver o que o próprio Senhor Deus nos diz no livro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o Senhor o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é o Santo. Em um alto e santo lugar habita, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, não, Deus ele habita no coração dos contritos. Ele não habita num coração onde existe mágoa. E o que é ser contrito? Contrito é quem sente remorso ou arrependimento pelos pecados ou ofensas a Deus e que se sente mal por ter ofendido alguém, né? Então, uma pessoa contrita é uma pessoa que arrependida, que reconhece seus pecados, que reconhece aquilo que Deus não agrada, e ela sofre por isso, ela sente remorso ou arrependimento e se esforça em não fazer mais. Então são com essas pessoas que Deus habita, com os corações contritos. Eu gostaria de deixar para cada um de vocês, então, essa reflexão. Peço vocês que reflitam sobre isso, que não permitam que nenhum tipo de mágoa, ou amargura ou ressentimento venha habitar nos seus corações. Perdoa imediatamente. Se você não tem a capacidade de fazer isso, busque forças em Deus, clame ao Senhor e Ele resolverá da melhor maneira possível. E eu quero aproveitar e desejar a vocês uma noite maravilhosa e um excelente dia, uma excelente semana com o Senhor Jesus para todos.